Caramba, que dificuldade. Bem-vindos à Análise Infernal do Ninho. Hoje a gente já vai começar com Você Já Deveria Estar Morto, do Daniel de Assis. E o Daniel de Assis, ele faz umas ilustração muito da hora. Ele tá lá no grupo do Ninho e eu lembro de ter visto essas artes lá. E, olha que coisa mais deliciosa. Caralho, muito pica. Já tô ansioso. E ele mandou uma contextualização. Legal, mano. Olá, meu nome é Daniel de Assis, professor, ilustrador e apoiador recente do canal. Essa é uma parte do primeiro conto de um livro com 3 narrativas sobre o tema morte. São textos que escrevi um tempinho atrás e quase abandonei. Até o momento, o livro pode ser chamado de A Trivialidade da Morte. Ok, é um nome legal. Ou levar o nome desse conto, Você Já Deveria Estar Morto. As imagens adiante são da capa e aquela que iniciaria o primeiro conto. Fiz uma arte para cada um dos 3. Bem, é isso. Não vou mentir dizendo que espero chifrinhos, mas aceitarei de bom grado que o texto merecer. Pra quem não sabe, né? Pra quem mora debaixo de uma rocha, quando o texto aqui na live ele fica estranho, eu boto chifre, mano. Até lá não precisa, né? Se o texto tiver 100%, tiver da hora, a gente não bota chifre, não. Hoje eu tô com um porrete também. Caso mereça muito, a gente vai sentar porrada nesse texto aqui. Vamos lá, meu objetivo é melhorar. Muito obrigado. Então bora, né? A Trivialidade da Morte, do Daniel de Assis. Você já deveria estar morto. Essa arte aqui, vamos tentar interpretar ela, mano. O que é isso aqui? Uma caneta? Que ele tá segurando? Ou é nada? É o paletó dele, né? Só tá com os punhos meio dobradinhos. Uma maleta que deve ser desse cara aqui, porque essa maleta pra esse cara é muito pequena. E aqui uma luz de interrogatório. Pra mim parece o capitalismo devorando o maluco aqui, né? Vai saber. O escritório ocupava todo o último andar do edifício de proporções monumentais. Mobiliado apenas com uma escrivaninha, a cadeira do dragão, que acomodava o empregado, e o trono-poltrona de ferro do presidente. Sobre o móvel de madeira escura, havia somente um pequeno livro de Sêneca, a sátira Apocalipsintosis de Vi Claudi, e uma luminária de aparência antiga. É basicamente essa cena aqui, né? Só não tô vendo o livro ali. Essa é a única fonte de luz do ambiente, com exceção, é claro, da janela panorâmica que emoldurava a vista noturna da cidade. Um espetáculo de 360 graus. A metrópole parecia pequena quando observada do alto do arranha-céus de onde os fios que a regiam eram conduzidos. O mundo tornado em maquete, como se o alto da Torre Branca fosse o único lugar real, por mais que, de alguma forma, Bonifácio sentisse que estar ali se assemelhava à experiência de um sonho febril. Poucos imaginariam que na região com o metro quadrado mais caro do hemisfério sul, no andar mais desejado do edifício, mais imponente, haveria todo aquele desperdício de espaço. Lembrando de deixar o seu like, tá? Inclusive para quem tá na live. Desperdício. Essa foi a palavra que passou pela mente de Bonifácio da Silva, quando minutos atrás entrou naquela sala pela primeira vez. Logo depois, riu de si mesmo, ciente de que esse era um termo pobre, usado por seres simplórios, como ele próprio, para os quais a ideia de escassez ainda rondava como ameaça. A verdade dos bem-afortunados era demasiado amarga. Muito mais do que a abundância e o luxo, a marca da riqueza era o desperdício. Cara, legal isso aqui. A ostentação da improdutividade, a posse por status e nada mais. Após acomodar-se diante do presidente, passaram-se eras antes que algo fosse dito. Durante todo esse tempo, Bonifácio foi tomado por um crescente desejo de fugir dali. No entanto, apesar de algum impulso primitivo o alertar quanto ao perigo iminente, não se moveu. Sendo ou não uma presa fácil, havia se colocado naquela situação de forma consciente. Uma lebre pode negociar com um lobo, apostando sua carne magra no suposto benefício de aliar-se com um predador. É basicamente o capitalismo mais uma vez, né? Bonifácio julgava libertador saber que o sonho de toda presa, leia-se oprimido, era ascender na cadeia alimentar, ainda que fosse para se tornar predador de sua própria espécie. Nada que pudesse experienciar ou aprender o dissuadiria dessa ideia. Pô, agora me veio uma frase muito legal, mano.
porra, aí eu achei da hora o seguinte. Muita lebre fingiria ser lobo só pela chance de comer a carne das outras lebres e não ter a sua carne comida. Pronto, é isso aí. Tem que fazer melhor, né? Mas acho que a gente começou. Dr. Zenon Kaiser, o lobo, tinha uma aparência pitoresca. Seus dentes grandes e simétricos eram de uma brancura sem igual. Os cabelos lisos e fartos habitavam algum lugar entre a peruca e o transplante. A sua pele, bem, ela possuía um tom laranja escuro que gritava artificialidade. Parecia querer agredir os sentidos alheios ou amedrontar os inimigos, tornando um híbrido entre homem e abóbora. É uma homenagem ao Trump, né? Possivelmente a versão bilionária das pinturas tribais usadas às vésperas das batalhas. Tudo isso alocado em um corpanzil de quase 2 metros de altura e uns 200 quilos. É o chefe do crime lá do Demolidor. Você realmente... Isso aqui é um... É um travessão. Tudo certo. Você realmente acredita que está pronto, Silva? Sussurrou a voz muito rouca, além da escrivaninha de mogno. O presidente soava como um móvel enorme sendo arrastado com demasiada cautela. Legal, achei legal. O escritório parecia ser projetado para ecoar qualquer som que sobrepusesse a um sussurro. Feito para moldar aqueles que vivem e morrem por terríveis segredos. Engoliu em seco, hesitando por alguns segundos, antes que conseguisse responder a pergunta mais importante de sua vida. Hora de caprichar na mentira. Sim, eu sinto que estou pronto, digo, Dr. Kaiser. Aliás, tenho pensado em como pode, com um gesto, o presidente interrompeu a sua fala. Logo depois, tornou a ranger de forma quase inaudível. Vamos ver. Zenon ergueu a mão direita e estalou os dedos. Em resposta, passos ecoaram na distância. Bonifácio voltou-se para a direção de onde vinham e teve uma bela surpresa. Era uma mulher magra, alta, de cabelos muito lisos, compridos e platinados. Usava um vestido azul marinho, justo e muito curto, que fazia suas longas pernas parecerem ainda maiores. Aos olhos do empregado, o espaço vazio sob aqueles pés se convertia em passarela. Ela usava luvas de ópera e trazia consigo uma valise, que é uma maleta, né? É basicamente aquela personagem dos Incríveis, sabe? Aquela loira platinada, que é sócia do vilão, do garoto incrível. Enquanto a secretária modelo se aproximava, o presidente abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um par de luvas negras. Penetrou-as com os dedos de forma lenta, apreciando o contato do couro com a pele. A mulher deixou o objeto sobre o móvel e aguardou por novas instruções. Seus olhos claros traziam uma amargura mal contida. O azul de um mar revolto cujas espumas revelavam, em lugar de beleza, indizíveis monstruosidades. Algo que Bonifácio conhecia muito bem, mas imaginou que alguém como ela, para manter seu lugar no Olimpo, deveria ter que suportar coisas bem piores do que ele próprio. Não que sentisse alguma empatia, apenas imaginou que, um dia, talvez em breve, teria uma daquelas para si. Pode ir, meu anjo, disse o presidente sem olhar para a mulher, que partiu em silêncio. Bonifácio gostaria de ter ouvido a voz da jovem, embora soubesse que dificilmente ela teria alguma naquele lugar. Interessante. Dr. Kaiser alisou a maleta com as mãos enluvadas, antes de empurrá-la na direção de Bonifácio e sussurrar. Aí tem tudo o que vai precisar. O que é isso? Abra a valise? Porra. Acho que esse porra não faz sentido não, tá? Por quê? Porque até agora, na construção do personagem, ele não parece que ele falaria porra. Talvez não nesse momento. Interrompeu com um trovejar destemperado que ressoou pelo espaço. Tornou-se evidente que o escritório também havia sido projetado para tornar a voz de Zenon, quando ele assim o quisesse, ainda mais assustadora. O funcionário, apavorado, atendeu a ordem de imediato. No interior da maleta havia um molho de chaves, um mapa e uma pequena caixa dourada do diâmetro de pouco mais de 1 palmo. Escute aqui, Silva. Chegou a hora de provar se é confiável ou não, se realmente quer habitar os andares superiores. Sim, eu quero isso mais do que tudo, Dr. Kaiser.
Tenho trabalhado arduamente por mais de então calha a merda da boca e escute. Sei lá, tá ligado? Não sei se faz sentido. Desferiu um tapa sobre a mesa que fez a valise saltar e se fechar ao cair. É que eu acho que na semiótica de personagens como o Dr. Kaiser, ele ser muito grande, muito forte, muito opressor, e ele ser tão facilmente agressivo, são coisas que perdem um pouco do ar intimidador, entendeu? Porque um personagem desse, você tem medo quando ele fica bravo. Ele já tá bravo do nada. Então é assim que ele fica quando tá bravo? Ok, então eu já sei. Eu não tenho mais que ter medo de quando ele ficar realmente bravo, ele matar alguém sem pensar duas vezes. Ele tá bravo já há 2 páginas e não matou ninguém, tá só batendo na mesa e gritando. Sabe? Deixa ele muito mais indefeso. Eu pelo menos, interpreto muito dessa forma. Desferiu um tapa sobre a mesa que fez a valise saltar e se fechar ao cair. O empregado, com olhos arregalados de um filhote assustado, encolheu-se em seu assento. O presidente prosseguiu rangendo em seu tom costumeiro. Preciso de um pequeno favor. Fiz uma estrela marcando o local aonde quero que vá aí no mapa. Nesse endereço tem um carro com uma importante encomenda no porta-malas. Quero que a leve até onde está inscrito um X. Você encontrará o seu contato nesse local. Ela poderá ser identificada pelo codinome Gaia. Não se esqueça disso. O resto é autoexplicativo. Já a caixa que tem aí dentro, só use se as coisas saírem do controle. E o mais importante, somente abra o porta-malas quando chegar no local da entrega. Entendeu? Esse entendeu aqui, ele é separado. E outra sugestão, eu não acho que um personagem tão poderoso falaria tanta coisa. Por quê? Porque ele é um personagem poderoso, né? Ele estalou o dedo e a mina veio entregar uma mala pra ele. Por que a mala não tava na mesa dele? Porque ele não tem que ficar lidando com essas palhaçadas. Então essas instruções ou tem que ser ditas por outra pessoa, ou tem que estar escrito num papel. Ou escrito num celular lá dentro, algo assim, entendeu? Por quê? Porque o cara, o tempo dele é muito valioso, as palavras dele são muito valiosas. Ele gastar esse tempo todo falando uma frase gigantesca dessa daqui pro cara, passando instruções específicas pro cara, não é coisa de chefe. Não é coisa de um chefe que nem esse maluco aqui. Sim, bem simples, não é? Tenho certeza de que até você pode fazer isso. E não me ligue. Se não puder cuidar disso sozinho, não servirá para o que reservei para você. Uma tarefa em lugar de 12. Apenas isso ocuparia um lugar no panteão. Como não se sentir agraciado por Zenon? Vou cuidar de tudo, Dr. Kaiser. Pode contar comigo para qualquer coisa. Então vá resolver isso. Se você for bem sucedido, Silva, conseguirá a ascensão que tanto deseja. Agora vaze daqui. Apontou na direção do elevador privativo, que magicamente abria-se para o funcionário. Bonifácio agarrou-se à maleta com verdadeira paixão e correu até a passagem. Enquanto viajava por centenas de metros em direção ao subsolo, observava seu reflexo na superfície espelhada do caixão de aço. Há quanto tempo não sorria daquela forma? Seu rosto magro, cujas maçãs davam lugar a protuberâncias ósseas, parecia de algum modo rejuvenescido. Mal percebia a pele pálida de quem nunca tinha um lugar ao sol, ou as olheiras profundas dos acometidos de insônia farmacológica, aquela que, em lugar de ser curada por drogas, era por elas causada. O empregado buscava nos fármacos um tratamento para o que chamava doença da preguiça, a responsável por criar a ilusão de que existe descanso merecido para subalternos. Mas tanto sabia que não havia mérito abaixo do topo, quanto compreendia que os medicamentos eram apenas complementares, pois a verdadeira cura estava no apreço pelo trabalho que edifica o homem. Aquele que lhe dava força para converter dias em noites, enquanto lhe roubava todo o resto, transformando-o em uma versão zumbi de si mesmo. Mais do que sorrindo, Bonifácio estava ao ponto de gargalhar. KKKKK. Apesar da calvície causada por estresse e do terno barato marrom, causado pelo salário que mal pagava os juros de suas dívidas, apesar de tudo, isso porque finalmente teria sua chance. Finalmente. Quando chegou ao fundo do prédio, atravessou o estacionamento como se participasse de uma corrida de 100 metros rasos.
No percurso, passou por muitos carros luxuosos, iguais aos que em breve poderia ter. Viu de relance alguns de seus futuros iguais, embarcando e desembarcando com seus ternos de alta costura, enquanto ostentavam relógios que deveriam valer mais do que seu precário apartamento. A poucos passos de seu objetivo, no entanto, desabou de joelhos, ofegante, começou a suar frio, ter ânsia de vômito e seu coração parecia prestes a explodir, e se morresse antes da promoção, isso faria muito sentido, considerando a vida precária que levava, que faltou um ar, né? Sua sobrevivência contrariava as leis da natureza. Não vou desistir agora. Rastejou até seu carro e sentou-se no chão, apoiando as costas na lataria velha do veículo. Fechou os olhos e tentou controlar a respiração, inspirando e expirando de forma profunda e lenta, até que seu corpo voltasse à normalidade. Quando, enfim, sentiu-se melhor e abriu os olhos, viu que havia deixado a maleta jogada no chão, pouco adiante, no lugar onde esteve caído. Levantou-se em um salto, jogando-se sobre ela. Abriu-a de forma brusca, verificando se estava tudo ali, em ordem. A confirmação trouxe consigo uma onda de alívio e energia. Revigorado, voltou para o carro, agora em posse do seu futuro. Deixava o edifício, logo em seguida, pilotando em alta velocidade. Já passava das 8 horas e o trânsito estava tranquilo. No primeiro sinal em que parou, abriu o mapa e identificou o local onde havia sido ilustrada a estrela. Percebeu que na borda superior do gráfico o desenho repetia seguido da anotação de um endereço. Teria que viajar por algumas horas. Pegou o celular, configurou o GPS com seu destino e deixou o mapa de lado. Atravessou a cidade no menor tempo que pôde, respeitando apenas alguns sinais de trânsito e, por muito pouco, não atropelou pelo menos 3 pedestres. Sempre que alguém obstruía seu avanço, socava o volante e abusava da buzina, dos palavrões e do dedo médio estendido pela janela. Eventualmente, pelo retrovisor, conferia a imagem da imensa torre de marfim que se erguia sobre a metrópole, tocando o céu estrelado. A distância não diminuía sua imponência e presença. Sorriu ao pensar que logo ela teria um novo titereiro do mundo a lhe ocupar o cume. Titereiro? Que palavra que é essa daqui? Titereiro. Titereiro. Que ou aquele que titereia, que maneja títeres. Pô, aí é complicado, né, mano? Que faz espetáculos com títeres, tipo de boneco articulado movido por fios. Ah! Titereiro é quem é cara que mexe com marionete. Em poucas horas, já havia deixado o centro da cidade para circular por uma área residencial de classe média. Suas ruas de paralelepípedos, as construções miúdas e maltratadas pelo tempo, tudo remetia a uma outra metrópole que logo seria devorada pelo concreto armado e sua fome de progresso. Estacionou diante do número indicado. Uma casa modesta de telhado colonial que poderia, noutros tempos e para outros padrões, ser considerada bela. Atualmente, no entanto, a fachada rosé desfazia-se, revelando parte do reboco de seus tijolinhos avermelhados. As ervas daninhas que tomavam o jardim transbordavam pelo piso de pedras soltas, avançando com o intuito de transpor as grades enferrujadas que separavam a casa do mundo. Saiu do carro munido das chaves que recebera, sem cogitar se alguém residiria ali, abriu o portão e atravessou um mar de carrapichos para aportar diante da garagem aberta. O automóvel que haviam lhe preparado parecia ter sido lavado recentemente, um contraste curioso com a residência, mas não o único. Sua placa, que trazia as letras HBRS e alguns números, era nova demais, considerando que o transporte, para sua decepção, era um modelo tão antigo quanto o seu. Seguiu até a porta do veículo e abriu-a para observar o seu interior. Tudo ok até aqui. Havia mais 2 chaves não utilizadas dentre as que recebera. Uma deveria ser para o porta-malas, a outra... Sou realmente um imbecil. Desceu caminhando a rampa que ia da garagem até o grande portão de 2 folhas, lamentando não ter optado por aquele caminho desde o princípio. Teria sido muito mais rápido e preservaria suas roupas. Mas não era hora de lamentar. Ao trabalho. Em pouco tempo, já havia levado o automóvel com a encomenda até a rua e manobrado seu carro para o interior da casa. Após fechados os portões, já no interior de sua nova lata velha, deteve-se por algum tempo sobre o mapa de papel, verificando o ponto da rodovia onde estava marcado o X. Procurou por mais alguma informação, como no caso da estrela, e logo encontrou o que buscava, uma pequena anotação no canto inferior esquerdo. O ponto de encontro seria um restaurante de beira de estrada, chamado Matadouro da Fome.
A inadequação do nome quase lhe arrancou um sorriso. Quase. Ao chegar lá, deveria seguir até os fundos do estabelecimento onde Gaia o esperaria. Muito simples. Já havia passado das 23 horas. Conseguiria resolver tudo antes do amanhecer. Hora de partir. Cara, aqui... Depois de tudo isso, eu vou ter que botar o chifre. Não vai ter jeito. Só que esse chifre aqui, ele é muito inusitado. Tá? Por quê? Coitado do Daniel. Mas o texto, ele tem alguns momentos de brilhantismo que mostram pra mim que o Daniel, ele é um autor em desenvolvimento, mas um bom autor em desenvolvimento, mas ainda não tá lá. O problema desse livro aqui é que, cara, a gente leu 15 páginas de praticamente nada. Qual que é a história que eu acabei de ler? O que a gente acabou de ler? Porque assim, essa é a primeira parte do primeiro conto. Então, é o começo de um conto bem grande, tá? Porque a gente tá aqui há 21 minutos. A gente leu a primeira parte de um conto. Essa primeira parte, ela pareceu mais um manual do que de fato um conto, entende? Eu tô com até dificuldade de explicar exatamente tudo, porque existem 3 pontos aqui, um positivo e 2 negativos. Vou começar pelo positivo. Em vários momentos durante o texto, o autor, ele traz palavras, escolhas de palavras muito bonitas. Analogias muito bonitas. Formas de contar a história dele muito boas, entendeu? E isso é muito gostoso de ler. Só que a forma como a história está sendo contada, quando você tira isso, ela é travada. Ela é lenta. A escolha do que contar está sendo ruim. Então, algumas palavras, com frequência acontece isso, né? O autor usa palavras muito boas, ele escolhe palavras muito boas, que você vai falar, pô, que bonito isso aqui. Só que, quando você olha o que ele está contando, não é interessante. E a história em si, ela não é interessante. Então, o segundo ponto negativo é esse. Eu acho que a história não é interessante. Porque a gente tem um patrão completamente superpoderoso que faz analogia direta e indireta a um deus, né? Dando uma ordem aparentemente mortal para o seu funcionário. E se ele conseguir realizar essa missão impossível, ele vai conseguir superar a mortalidade dele, vai se tornar um deus também. Fica muito óbvio isso em toda a obra, né? Dá nem pra dizer que é uma indireta, é muito direto. Só que a história é ruim, sabe? Ela não é interessante. Então eu acho que foi uma escolha ruim do Daniel. Tipo, pô, que história que eu vou contar? Quero falar sobre esse assunto aqui. Quero falar sobre a exploração do homem sobre o homem. Sobre qual que é o... Foi o Sartre que falou que o homem é o lobo do homem, né? A gente tem aqui um lobo e uma lebre. Então, talvez é meio que essa parada. O tema é esse. O homem é o lobo do homem. Beleza. Né? Quer dizer que o homem é o predador do homem. O homem é o que faz mal ao homem na sociedade. Pode ser esse o tópico? Pode ser esse o tópico. Mas eu acho que a escolha de qual história contar para trazer essa sensação que não foi o acerto. Entendeu? É isso que eu senti. Deixa eu ver o que estão falando aí. E boa noite, né? Boa noite pra quem tá chegando. Boa noite pro Ives. Boa noite pro Atos. Boa noite pro Cosmo. E, rapaziada, vai deixando o like, por favor. Tem 10 likes. O número de pessoas vendo a live hoje tá bem baixo. Então compartilhe, por favor, a live lá no seu Instagram. Compartilha nos stories. Me marca, que eu vou repostar todo mundo depois da live, tá? Vai postando e me marcando, por favor. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Vou te mandar a intro do meu livro e você disse se esperava ou não. Ô, Ives. Ah, é o Ives. Agora que eu vi que é o Ives, mano.
Ah, Ives, pode mandar. Me manda lá no Zap. Você não tem meu Zap, né? Vou te passar meu Zap. Lá pelo Insta. Me chama lá que eu vou te passar meu Zap. Me manda lá porque eu tô muito curioso. A dona Mari, que é a nossa amiga em comum, minha leitora crítica, ela me falou horrores sobre o texto que o Ives estava produzindo. E eu tô muito curioso. O Daniel, que é o autor desse texto, acabou de falar. Eu acho que é uma história muito simplesinha mesmo, ou até simplória. Cara, talvez seja. Pra mim pode ser um estudo, né? Você tava ali dando uma estudada, construindo uma história pra estudo. Só que no final das contas, como objeto comercial, eu não utilizaria, tá? Sineta das Trevas. Deixem um like, se inscrevam no canal e vire membro para enviar o seu texto aqui para análise e ver os vídeos exclusivos para escritores.